Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Emily Trabalhos. Hoje, juntamente com a minha equipe, que é composta por Alessandra, Maria Clara, Pedro Henrique, Heron, Alisson, Lucas e Brenda, iremos falar de um assunto que pode parecer um pouco polêmico, que seria a casa de prostituição. Mas por ora, o que é a casa de prostituição? É o lugar destinado à matança do relacionamento sexual habitual mediante remuneração. O lugar destinado a encontros para fim libinoso é o lugar mantido pelo agente para regularmente sediar encontros com a finalidade de satisfazer o prazer sexual. Nós podemos encontrar mais informações no artigo 229 do nosso Código Penal. Mas por ora, eu vou deixar que os meus colegas expliquem a vocês melhor sobre este determinado assunto. Vamos lá? Profissão, como é a voz corrente, talvez seja a mais antiga das profissões. Prestar favores sexuais, mercadejar o corpo e distribuir os prazeres de carne pode contribuir a opção para outros destinos. Manter um estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, conforme a lei penal vigente, contribui crime que está previsto no artigo 229 do Código Penal, grafado nos seguintes termos: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Antes da vigência da Lei de 12.015 de 2009, o artigo 229 se referia de forma expressa à conduta consistente em manter por conta própria ou de terceiros casas de prostituição ou lugar destinado a encontros para fins limbidiosos, havendo perfeita correlação com o nome juris emprestado à tipificação em textilha pelo decreto de número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, de acordo com o Código Penal. Hoje, mesmo se referindo ao dispositivo a estabelecimento que ocorra exploração sexual, quer nos parecer que a denominação jurídica do tipo que persiste não exige mesmo sem ser alterada. Muito embora o legislador tenha optado por uma linguagem mais atualizada para compor o preceito primário, em verdade e em única análise está a se referir ainda aos locais em que é exercitada a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Daí a prostituição não pode ser de todo desajustada à manutenção do nome juris. A casa de prostituição, como designado do tipo, pois assim se revelam os estabelecimentos em que a prática proscrita se destinam ou se dedicam. A prostituição, a seu turno, acompanhada a história da humanidade, ela é citada até mesmo em passagens bíblicas, como a mostra, por exemplo, escrito no Novo Testamento a respeito de Maria Madalena, sobre Sodoma e Gomorra. Mas a prostituição livre pelas ruas ou confinada em estabelecimentos luxuosos jamais deixou de existir. Ao contrário, aproveitando do desejo de desafogo da sexualidade, e se expande como um negócio lucrativo. E também ela moderniza com oferta qualificada de peças e serviços, como se faz explícito em todos os meios de informações na tecnologia. Ignorada, intolerada, regulamentada ou proibida, também diz Nelson Hungria. A prostituição sempre existiu e há de existir sempre. Em si considerada, contudo, a prostituição ela não configura ilícito penal e nem poderia por recair tal conduta dentro de limites amparados pelo livre-arbítrio. Como se não bastasse a real impossibilidade de se punir criminalmente a livre disposição dos impulsos sexuais na forma acima preconizada, de se tentar frear no campo penal a assegurada possibilidade de se distribuir favores sexuais a quem desejar e na forma que se pretender, mediante consenso,
ainda há que se ressalvar a inviabilidade de se pretender a moralização do homem pela via coercitiva, do juiz puniente. O legislador ele não possui competência para, em absoluto, castigar pela sua imoralidade condutas não lesivas a bens jurídicos. E segue uma frase bem importante. A moral, ainda que a miúde se supõe ao contrário, não é nenhum bem jurídico, no sentido em que temos precisado de tal conceito, deduzindo o fim do direito penal. Se uma ação não afeta o âmbito de liberdade de ninguém, nem tampouco pode escandalizar diretamente os sentimentos de algum espectador, porque era mantida oculta na esfera privada, a sua punição deixa de ter um fim de proteção no sentido atrás exposto. Evitar condutas meramente imorais não constitui tarefa do direito penal. Disso decorre afirmarmos ser destoante e ilógica a opção do legislador ao insistir em manter no sistema penal vigente o disposto no artigo 229 do Código Penal, quando não se tem por criminosa a prática da prostituição, nem assim pode ser considerada toda e qualquer exploração sexual. Com o advento da Constituição Federal e a alteração do valor protegido nos artigos 213 a 234, que passaram a ser crimes contra a dignidade sexual, não mais se justifica a própria subsistência do tipo penal no Estado democrático de direito, calcado na dignidade da pessoa humana, que pressupõe a liberdade de autodeterminação. Não se pode considerar criminosa uma prática que em seu bojo não envolve práticas ilícitas, somente imorais. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, não hesite em nos perguntar. Beijos e até o próximo vídeo. Me siga no Instagram.